Olá, queridos irmãos, meus queridos amigos, paz vos seja multiplicado em Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Graças a Deus por este privilégio que Deus nos dá de estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus para meditarmos nas grandezas de Deus através da sua palavra. Tenho falado para mais de 100 pessoas, graças a Deus. Tem sido bom as nossas meditações da tarde. Vamos meditar hoje em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. É uma palavra sugestiva, né, para os nossos corações, para a nossa vida. Toda criatura humana nasce, cresce, estuda. Muitos constituem família, edifica muita coisa na vida e depois morrem. Muitos deixam legados, mais outros menos, porém, teve uma passagem aqui pela vida. E o viver neste mundo é nada menos do que a pessoa ter ciência, ou é uma ciência, a vida neste mundo. Porque muitos acertam, outros erram, né? Aliás, erram mais ou menos, né? Porque todos nós temos falhas, todos nós erramos e acertamos. E glórias a Deus quando os acertos são mais do que os erros, né? Não é verdade? A sentença divina é que o homem é mortal. O homem morre. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Mas quer dizer que morre, né? A vida é curta. O aprendizado na nossa vida é constante. Muitas vezes ouvimos coisas que não gostamos. Muitas vezes revidamos ou ficamos calados. Mas os sábios não respondem às palavras inconvenientes. Quantas palavras inconvenientes nós ouvimos e preferimos deixar de lado porque diz que aquele que responde ao tolo se faz tolo com ele. Assim nos afirma o livro de Provérbios. Então, mas quando nós respondemos palavras duras com palavra dura, normalmente nós queremos apenas nos defender num momento e esquecemos que aquele momento passa. Todos os momentos passam, né? E aquele que usa de sabedoria nesses momentos, ele é galardoado pela vida, né? Porque ele é notado como sábio. Por isso que a resposta branda alivia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Lembramos do que o Senhor Jesus disse na sua palavra lá em Lucas, né? No Evangelho de Lucas,
O Senhor Jesus disse que nós devemos fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. E aí eu fico pensando, eu não quero que os homens me façam mal. Então, se eu não quero que os homens me façam mal, eu devo fazer o bem. Se eu não quero ouvir uma palavra dura, então eu não devo também falar uma palavra dura para alguém. Porque eu vou acabar machucando o coração de alguém que tem um coração como eu também. Então, se eu não vou gostar de ter o meu coração ferido, eu também não vou ferir o coração de alguém com palavras duras. Quantas vezes, por motivos de palavras mal colocadas, muitas pessoas perdem casamento, né? Perde amigos. Às vezes as pessoas ficam isoladas, perde famílias, né? Quantas pessoas são evitadas porque falam palavras mal faladas e sempre quer estar acima das demais pessoas. A sabedoria ensina que nós devemos nos portar na vida com inteligência. Portar com inteligência para não ser mal. Suportar a fraqueza de alguém não quer dizer que nós estamos concordando com as atitudes das pessoas, mas, na verdade, estamos nos portando com sabedoria, né? É melhor que o tolo nos veja como sábio do que o sábio nos veja como tolo. Não é verdade? Isso é lição da vida que nós aprendemos, né? Como eu falei de família, a base da sociedade é a família. E a família começa, marido e mulher, vem filhos, vem netos, né? Para mim já chegaram os netos. Algumas pessoas já conheceram os tataranetos. Privilégio, né? Privilégio na vida. E esses dias eu estava pensando que a pessoa começa o casal, depois vem os filhos, vive muito tempo com os filhos, tem gente que tem 10 filhos, né? Mas depois fica sozinho o casal de novo em casa. Então começa junto, termina junto. E os maiores amigos devem ser os de dentro de casa. É por isso que nós precisamos suportar uns aos outros. Se somos ensinados a suportar uns aos outros na irmandade, na comunidade cristã, na família muito mais, porque há pouco tempo eu disse para alguém, as outras pessoas vêm para a nossa vida e vão, mas a família continua. Seja como for, a família continua, né? Hoje tem muitos ex-maridos, ex-mulheres, mas eu nunca vi ninguém dizendo meu ex-pai e minha ex-mãe.
né? Porque é uma base que existe, né? Indestrutível. Aí então devemos pensar bem nisso daí, as nossas palavras precisam ser medidas, né? Aí, e a palavra de Deus com respeito a pais e filhos, em Efésios capítulo 6, verso 4, diz que os pais não devem irritar os filhos, para que não percam o ânimo. Quantas pessoas que hoje vivem só, a gente vê pelas notícias, né? Pessoas que vivem só porque tem muitos filhos, mas os filhos sumiram. Por quê? Comportamento indevido na família, né? Nós devemos usar de sabedoria para viver. E aí lá, a passagem que eu citei de Lucas, né? Se quereis que os homens vos façam, fazei por vós primeiro. Devemos dizer às pessoas exatamente as palavras que gostaríamos de escutar. Nós queremos escutar coisa boa, falemos coisas boas. Se ouvimos coisas ruins, ignoremos, porque depois a tendência é mudar para melhor. Depende de nós, né? Na comunidade dos filhos de Deus, pelo mundo afora, somos considerados corpo, né? Eu faço parte do corpo da minha família e faço parte do corpo da sociedade, faço parte do corpo da igreja, né? A igreja é um corpo místico de Cristo. E aí então, por isso, eu preciso pedir a Deus que me dê sabedoria para viver nestes grupos dos quais eu sou participante. Eu participo primeiro da família, da igreja e também da sociedade. A sociedade que nós não conseguimos viver isolado da sociedade. Nós interdependemos. É uma interdependência. Dependemos uns dos outros. Deus, como Pai, nos abençoe. Depois nós vamos continuar falando sobre este assunto. Já terminamos de falar sobre não há impossível para Deus, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Depois nós falamos pela Bíblia que a única coisa impossível é Deus mentir, né? E agora vamos continuar falando sobre o relacionamento humano. Nós vivemos numa sociedade e esta sociedade é parte da nossa vida e nós somos parte dela. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.